Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Manu chegou por aqui. Gente, essa é a terceira live dessa semana e essas lives que a gente está fazendo aqui no canal da Borelli Academy tem a ver com um desafio que eu fiz para alguns clientes e eles super toparam, né? De começar julho aí conversando. Uma coisa que eu aprendi, estou aprendendo também, empreendendo, é conhecer com profundidade as pessoas que a gente trabalha. Querendo ou não, cliente acaba criando uma egrégora, né? Faz parte de um grupo, mas quando a gente se aproxima, é como se a gente também fizesse parte da equipe, né? De cada cliente. Então, essa semana, o objetivo é exatamente este, é a gente se aproximar um pouco mais, então o objetivo é entrevistá-los. E hoje eu tenho duas convidadas especiais, elas são sócias, que é a Neide e a Manu, e eu já vou convidá-las aqui para entrar para a gente não ficar com muito delay. A Neide deve estar em um desses aí, né, Neide? Oi, Neide, boa tarde. Oi, querida, boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo Tudo convite, bem? Sueli. Eu que agradeço vocês terem aceitado. Vocês vão perceber que às vezes a gravação está com um pequeno delay. Tá, Então, a gente ouve bem, mas parece que a gente ainda está meio tá, robótico, sabe? Mas ok. na conversão fica normal, então vai entender. Bom, Na hora de assistir no YouTube, tá falando, mas caramba, parecia que a gente tava travando e aí no YouTube tá funcionando, sei lá. Eu coisas, acho que é a tecnologia aqui. é isso aí. Bom, a Manu, eu mandei o convite, você conseguiu aceitar? Só verifica aí para mim, senão começa que canete, você entra na sequência. Ela marcou que não pôde participar. Às vezes tá acontecendo alguma situação aí que já não dá para entrar. Avisa a gente quando você puder. Pode ser? Deixa eu só mandar o convite de novo, porque vai que ela clicou errado. Tem que considerar. Chegou, tá escrito, cheguei. Mas aí ela tem que. Eu acho que talvez ela caiu, né? Chegou, Então, vamos lá, a gente tem que Cheguei! entrar. Só para ter uma emoção. com certeza. Ah, Tidão! Hoje, aquele. Como que é o nome do nova plataforma que o Meta, o Insta lançou? É Chose? Como é que é? É tópicos em inglês. Quem que é bom em inglês aí? Enfim. Manu, Mas eu não conheço tecnologia assim, não. Que lembra o Twitter. Agora eu não lembro. É o que lançaram, acho que ontem foi quarta, né? Hoje é quinta, lançaram ontem. E aí é tipo o Twitter. Então ele é basicamente texto, mas você consegue colocar imagem, vídeo, né? que Só que legal. eu achei interessante o jeito que as pessoas estão chegando. Então, tipo assim, quem tá usando a primeira vez falou, ó, tô aqui, né? E cada um tem um jeitinho. Aí a Netflix, ela começou a utilizar e ela colocou assim, sabe aquele som que eles falam? Tudum. Aí ela escreveu tudum. Eu achei tão engraçadinho. Pode dizer, tipo, ó, eu cheguei. E ao invés de fazer barulho, ela escreveu tudum. Tudo. Aí é a entrada da Manu. Bom, eu já fiz uma introdução rápida de vocês, mas eu quero que vocês se apresentem, né? Então, assim, vamos combinar, né? A gente combinou meio nos bastidores, começar com uma falando, a outra complementa, mas vocês vão no jeitinho aí de vocês, tá? Quem são vocês, primeiramente, como pessoas? Vamos começar aqui da esquerda para a direita, começar com a Neide e depois a Manu. Fala quem são vocês como pessoas. Esquece business agora. Quem é você? Ok. Bom, a Neide em primeiro lugar, filha, né? Tem que ter uma origem aí. Mãe, professora de Tai Chi, massoterapeuta. Ela é uma pessoa intensa, gosta de falar, vocês vão perceber isso fácil, fácil. Tem uma história imensa de vida e tô feliz da vida por ter encontrado uma parceira
ponta firme. Eu sou Manuela, sou uma apaixonada pela minha família, com certeza. Tanto pela minha família de origem, meus pais, meus irmãos, tudo que envolve eles me influencia bastante. E meus filhos em casa, com certeza. Tenho 2 lindos filhos, o Ayrton e a Helena, e um marido que me apoia muito. E tenho aí a história da fisioterapia, sou fisioterapeuta e me encontrei no Pilates, muito. Quem sou eu? Não tem como dizer quem sou eu sem falar do Pilates. E as duas hoje estão na jornada de serem sócias, e então fala um pouquinho, primeiramente, sobre o Via Zen atualmente. O que é o Via Zen? O Via Zen é um espaço de cuidar do ser, né? Do ser humano. Acho que ele sempre foi um espaço de observar e cuidar do ser como algo integral, não divididinho em partes. Então, não é só cuidar do corpo, só da mente, só Não, é tudo, porque nós somos tudo, né? Então, quando nós falamos em abrir o Via Zen, a ideia era cuidar do todo, um lugar de acolhimento, um lugar que a pessoa se sinta em casa e confiante. É um lugar de acolhimento e movimento, a gente costuma falar, né? Onde consegue juntar o movimento do corpo, seja no Tai Chi ou no Pilates, com a conexão com a mente, também nos 2 exercícios, na meditação, em todas as outras terapias que a gente consegue oferecer lá no Via Zen. Maravilha. E qual foi o começo da história do Via Zen? De forma sucinta, mas o que ele é hoje, ele não nasceu dessa forma, né? Então, como que vocês colocam aí o início dessa jornada? Eu vou começar e a Manu continua. Com certeza. E assim começou aqui em 2013, quando eu vim de São Paulo para cá, por uma questão pessoal, e olhei e falei, é aqui, né? Eu tive um empurrão do Guaraci, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, e ele falou, não, você dá aula de Tai Chi há tantos anos, na época uns 13 anos, né? E por que não? E era realmente, e é até hoje, um lugar que tem pouquíssima professores, instrutores, pessoas que entendam da arte com profundidade. Falei, uau! E vim e fez a melhor coisa possível, assim. Aluguei um lugar, abri as portas e vamos, com a forte, com a forma que deu, com a cara, com a coragem, e fazendo divulgação para todos os lados, sem gestão, sem planejamento. Só com amor e vamos. Muito amor, mas nada. Sem entender o mercado, sem entender como funciona a região. Tem uma pesquisa da região, de como ela funciona. Sem conhecer pessoas, então não tinha um grupo de network, não tinha nada. Cara e coragem. E foi um tiro no pé. Tive que fechar as portas. Até que, Manu, segue. Até que num chá da tarde, um café com bolo, uma conversa com uma amiga muito querida, nós estávamos falando sobre o amor à profissão e eu comentei com ela que um dia, se eu voltasse a trabalhar, porque eu estava há alguns anos cuidando das crianças em casa, trabalhando então só de casa, se eu voltasse a trabalhar fora, eu ia trabalhar com Pilates, porque eu não me via fazendo outra coisa. E a Neide abriu o olho e falou, o quê? Você faz o quê? A gente precisa conversar, né? E aí foram
Foram alguns encontros para conversar sobre abrir um espaço, como seria esse espaço, reunião com os maridos, que os dois são contadores, então, imagina, tudo muito bem planejado. Eles nos deram 50 mil planilhas para fazer. E aí nós começamos um pouco mais estruturadas, né? Com um pouco mais, a Neide com já a experiência dela, desse primeiro passo do Via Zen, eu com a cara e a coragem e a adoradora de planilhas, até conhecer a Borelli. E assim nós abrimos. E me fala, assim, tanto a Neide primeiro, depois a Manu, o que vocês faziam antes do Via Zen, antes daquelas fases lá? A Manu já falou que ela estava mãe, mas vocês vieram de onde? Quais eram as profissões? Ou já sempre foram essas? Eu era bailarina, trabalhava com um grupo grande de shows, de eventos, e viajava, não digo o mundo inteiro, mas a gente viajava muito. Morei em períodos fora, né? Foi lá que conheci o Tai Chi, vi a primeira vez. Né? Depois eu comecei a praticar o Tai Chi, porque o pai dos meus filhos na época tinha depressão profunda e foi indicado por um médico que ele praticasse Tai Chi. Como ele não saía de casa, ele não dirigia, ele nada, eu levava. Aí eu levava e não ficava olhando, né? Acho tão lindo, deixa eu praticar. E comecei a fazer aula. E uns 6 anos depois, eu me tornei instrutora de Tai Chi Chuan. E um período depois, uns 6 anos depois, eu comecei a entrar pelas terapias holísticas, através das massagens, shiatsu. Aí veio todas as ferramentas, o reiki, coach, pedras, enfim, foi agregando. Então, desde então, já trabalho com isso. Uau! Manu? Eu sou, então, fisioterapeuta de formação. Como uma grande parte da minha geração dentro da fisioterapia, queria trabalhar em hospital. Fiz isso, pensei nisso a faculdade inteira. Eu fiz a faculdade no Paraná, voltei para São Paulo e fui atrás do hospital. Cheguei lá, trabalhei no Emílio Ribas, Hospital das Clínicas, e tudo que eu via era, meu Deus, não é isso que eu quero fazer. E agora, porque eu tinha certeza que era isso, né? Então, quando eu pensei, e agora? Eu pensei, o que me incomoda que eu não posso fazer aqui? Né? Por que hoje eu não quero mais o hospital? E aí eu cheguei à conclusão de que eu não podia ser eu mesma dentro do hospital, que é olhar no olho, que é dar atenção. Nós estamos falando de outra época da fisioterapia, onde tinha um fisioterapeuta por hospital, não era como é hoje, né? Então, eu não podia dar muita atenção da forma que eu gostaria, eu não podia olhar no olho da pessoa, eu não podia largar tudo e sair socorrer um paciente só porque ele estava precisando. Então, eu falei, esse não é meu lugar. E comecei a procurar onde eu podia ser eu mesma. E fui para a acupuntura, para o reiki, fiquei buscando o meu caminho e nessa eu encontrei o Pilates, onde eu fiz um curso primeiro, me apaixonei e meu marido foi transferido para o Canadá. Eu falei, e agora? Porque, de novo, né? Só que no Canadá nós temos um curso maravilhoso, uma formação dentro do Pilates, que é Stott Pilates, e eu tive a oportunidade maravilhosa de fazer esse curso lá no Canadá. Ele foi criado lá, né? Juntando o método tradicional do Pilates com as novidades e o lado contemporâneo da medicina. E eu pude fazer aonde foi criado o curso. Então, foi uma oportunidade grandiosa, um curso de 1 ano e meio, não era nada de um final de semana.
Então, me deu muita bagagem. Dei aula de Pilates lá também. Então, depois não larguei mais. Caramba. Tanto na história de uma como da outra, antes tem muito a questão do cuidar, né? Sim. E parece não, ouvindo, quando você define, está na busca do que quer, a vida parece que já vem te trazendo como se fosse um roteiro para você vivenciar aquilo e a gente nem imagina, né? Isso mesmo, isso mesmo. É muito louco. Então, vamos aproveitar toda essa bagagem. Onde está o Viazen? Onde que a gente não, né, na fala não deixou claro para o pessoal onde está geograficamente e já de antemão já pega quais são as principais soluções, as duas frentes principais aí do Viazen. Agora vou eu. Nós estamos em Santana do Parnaíba, em Alphaville, né, no Centro de Apoio 2. É na calçada Antares 225, no segundo andar, né? Perto de alguns pontos locais que são bem famosinhos, como a sorveteria da Dump, quem tem filho sabe. Né? E as nossas principais soluções, né? Uma que eu gosto muito de falar para os meus alunos quando estão começando o Pilates, aí pensando então dentro do Pilates, é o Pilates em grupo, especialmente um que tem um plano de 3 meses, 2 vezes na semana. E eu vou te explicar o porquê, que eu acho que é bem importante. Porque com 3 meses e 2 vezes na semana, eu só peço comprometimento para os nossos alunos, para eles não faltarem, porque vão conseguir ver o resultado. Em 3 meses, 2 vezes por semana, dá para perceber sim bastante diferença no corpo. Então, é o carro-chefe, é onde eu ofereço para todo mundo quando chega, porque vai abrir portas e aí você fala, ok, me convenci, o Pilates dá resultado. E aí nós temos outras opções também para as pessoas. Neide, e você? Olá. Bom, aproveitando quem está ao vivo e quiser daí deixando já perguntas, fique à vontade. As A gente tem que... meninas entraram! Gratidão, menina. Bom, carro-chefe, no meu caso, é a massagem by Neide. Por quê? Porque nessa massagem não é só deitar na maca e falar, vou tirar uma dor ou relaxar. Eu utilizo todas as ferramentas que eu aprendi ao longo destes anos todos, de todos os cursos, e eu lanço mão para cuidar da pessoa. Então, ela chega, faz uma anamnese bem feita. Eu entendo a raiz da dor, né? E a partir daí a gente começa a trabalhar. Ventosa, cristais, a própria massagem, manobras, manobras de quiropraxia ou não, o escaldapé com reflexologia. Então, a ideia não é que a pessoa entre e faça uma massagem X ou Y, e sim que ela seja olhada, vista realmente o que ela necessita para sair daqui renovada. O Tai Chi é um meu carro-chefe, é o amor da minha vida. Foi ele que me trouxe essa transformação da Neide com o pavio curtíssimo para quem eu sou hoje. Foi o meu mestre que abriu os meus olhos para toda a filosofia por trás do Tai Chi, para toda a questão filosófica, moral, de conduta, de caráter, de postura perante o mundo. Então, quando uma pessoa fala que quer fazer Tai Chi, eu falo, cara, vem experimentar. Experimenta Tai Chi. Talvez você encontre muito mais do que uma atividade física, se você ficar por mais tempo, né? A pessoa entra, faz 2 aulas, não. Eu preciso de 3 a 6 meses para que a pessoa realmente sinta
a transformação de dentro para fora, porque é de dentro para fora. A forma de você se ver, a sua postura, a sua respiração. A respiração, ela pulsa não só o corpo, o sangue, a oxigenação, né, no cérebro, para você pensar melhor, discernir, se enxergar de forma diferente, ter mais gana, mais energia, liberar o chakra. Gente, é lindo, é mágico, mas a mágica acontece, não é a professora que faz, é você com você mesmo, né? Não existe mágica, é trabalho. Assim como a Borelli faz com a gente, que torce, vem trazendo. Qual é a base? Qual é a base de vocês? Primeira base, depois as paredes, para depois o teto, né? É isso, Tai Chi também é isso. A base, as paredes, para depois você ir para frente sozinho. Hoje tem uma pergunta aqui, aproveitem a deixa e respondam quais são os horários aí de aulas, tanto para Pilates quanto para Tai Chi. E se tem aulas aos finais de semana. O Pilates tem aula de segunda a sexta, né? Nós estamos no período das 7h30 às 6h30, em busca de instrutores de Pilates para dar aula à noite. Porque estamos crescendo. Aê! Tai Chi, nós Aqui vai temos... ter que fazer uma live. Opa, perdão. Imagina, Fala do Tai Chi. Não. Tai Chi, nós temos aula de terças e quintas, 7h15, 8h30, 10 horas, e segundas e quartas, 15 para as 6. E sim, aula de final de semana, sábado, pode contar. Principalmente os intensivos que a gente vai iniciar agora. Ou seja, estão cheios de novidades aí, né? Yeah. A gente vai ter que fazer uma live futuramente só falando das soluções, porque cada solução tem um mergulho, né? Tipo, eu quero saber mais sobre essa imersão que a Manu fez no Canadá, que trouxe essa... Nossa, deve ter sido a Neide. Vixe, meu Deus, gente, é muita bagagem, né? A gente tem que colocar isso para fora. Mas eu vou continuar meu roteiro aqui pra gente seguir e terminar a live também. Não agora, já calma que ainda tem algumas perguntas. Então vamos focar em barreira, porque pelo que vocês colocaram, a gente tem 3 momentos via Zen. Aquele momento, o primeiro momento onde a Neide estava e tudo aquilo aconteceu. O segundo momento, que, ou seja, foi o encontro das duas, e este momento, né, que é o momento também desse avanço. Pontua para mim, quais foram a principal, não uma só, na primeira fase, na segunda, e qual está sendo nesse momento? O obstáculo, você fala? Exato. O maior obstáculo em cada fase. Primeira fase. Falo eu? Isso, primeira fase. A primeira fase foi conseguir conciliar, principalmente, toda a informação que os nossos maridos queridos, maravilhosos, contadores e empresários jogaram na nossa cabeça. Essa daí é a fase 2, né? Fase 1. Fase 1. Você ainda estava... Era você com você. Isso. Ah, tá. Não, eu comigo mesma, eu acho que foi não entender o mercado aqui, né? E achar que apenas sair divulgando em revistas, jornais, eu iria trazer o público. E o público Alphaville, ele é muito quem indica ou quem conhece, né? E isso é muito claro e a gente observa nos grupos de network. Os grupos de network funcionam muito, né, meninonas? Né? Eles são muito fortes. Então, quando elas se unem, as pessoas se unem para colaborar, é muito forte. A gente percebeu muito isso na pandemia,
o quanto todo mundo se uniu, se deu a mão e fortaleceu. Então, eu acho que esse foi a maior dificuldade, de chegar aqui sem conhecer ninguém e querer simplesmente abrir um espaço sem esse conhecimento. Literalmente uma forasteira. Yes! Fase 2, Manu. E aí a segunda fase... Fase 2, como a Neide estava falando, né? Tentar entender tudo que os nossos maridos estavam pedindo para nós. Tentar colocar tudo isso em prática, aonde eu só falava, tá bom, mas sou eu e a Neide. Vocês deram um roteiro, vocês falaram, e agora é com a gente. Não queremos ninguém aqui, ó, no nosso pescoço, perguntando, querendo... Não, agora é com a gente, né? E aí, como eu sou... acho que das duas eu sou um pouco mais medrosa, eu ficava pensando em, será que vai ter dinheiro para pagar as contas? Acho que esse era o meu grande obstáculo também. Graças a Deus. Com certeza. O Via é abençoado, então amém. Foi mesmo boa. E nessa fase, qual é o maior desafio do momento? Agora, colocar tudo que a gente precisa no Market Hunt. Não, nós já estamos bem encaminhadas, vai. E conhecer você, aquele café, aquela reunião que nós fizemos aqui, foi fundamental para a gente conseguir colocar tudo em ordem, né? Nós estávamos muito perdidas em questão da gestão mesmo, né? De administrar tudo, né? Porque a gente tem muitos serviços aqui, então tem muitas diferenças, né? Na gestão. A parte financeira, entender como encaixar tudo isso, o que está entrando real, entender nossa meta, entender aonde a gente quer chegar, entender quanto realmente a gente está gastando. Enfim, a gente estava com os olhos tampados. A gente tinha uma noção, tá? Mas nós realmente não estávamos nos enxergando. Então, eu diria que depois que a gente entrou na Borelli, depois que a gente entrou no Market Hunt, começamos a encaixar as coisas, a entender o processo, tudo ficou muito mais claro, né? Então, hoje, a nossa dor é terminar de fazer todo o processo que você pediu para manter essa gestão límpida, clara, viva, pulsante. Estou errada, Manu? Não, e usando o exemplo que você deu agora há pouco, a gente está construindo a nossa base. E isso ficou muito forte na minha cabeça no nosso último encontro, nós três, onde esse é o ano para construir a base, porque crescer nós vamos. Então, a gente tem que estar preparado para esse crescimento, né? Então, esse é um obstáculo bom, porque a gente está sendo guiada no meio desse caminho por você. Eu vou chorar desse jeito, tá, gente? Mas vamos lá. É real. Não chore. Não, mas é um chorar bom. Só deu uma emocionadinha aqui. Porque eu já ia perguntar o seguinte. O que fez vocês, então, se tornarem nossa, né? Porque eu falo no plural, gente. É assim, para quem não me conhece, né? Vocês estão aqui na live junto com eu estou aqui na live junto com a Desenho. A gente trabalha com gestão empresarial para pequenos negócios. E eu sei o que é ser forasteiro, Neide, porque eu também estive em Alphaville e senti na pele essa emoção. Então, assim, não é só Alphaville, tá, gente? É qualquer lugar que você chega, né? Qualquer lugar, mesmo seja físico, mesmo que seja online, né? É sempre desafiante. Ninguém sabe quem é você, não sabe, mesmo você tendo, às vezes, uma proposta muito boa, você, será que isso vai dar certo aí? O que essa menina tá falando, né? E eu gostaria que vocês resgatassem isso, porque eu lembro que eu conversei com a Neide, depois eu conversei junto com a Neide e a Manu, foi uma jornadinha ali para a gente poder se conhecer, né? Mas eu gostaria que vocês
resgatasse esse time, o que fez vocês aceitarem? Qual foi o ponto de virada? O que foi dito, o que foi mostrado? O que falou, vamos. Posso falar, Neide? A Neide estava inconformada com o tanto de tempo que a gente gastava em fazer as coisas, né? Ela estava, não é possível, tem outro jeito, tem um jeito mais simples, vamos procurar alguma coisa. E um dia ela falou, achei. Conversei com uma pessoa, vamos conversar com ela. E eram tantos processos e tantas planilhas e tanto tempo e revendo e corrigindo e conferindo se estava tudo bem, refazendo as coisas, né? Que quando nós duas conversamos com você, eu lá não sabia se eu chorava, se eu dava pulos, se eu... Neide, você achou, Neide, você achou, a nossa vida vai ficar muito mais simples e realmente, na prática, o nosso dia a dia está muito mais simples. E as reuniões, Basta usar todo o programa, seguir todos os passos. As reuniões, então, estão super agilizadas, porque quando você falou que a reunião ia ser curta para a gente não acreditou que as nossas reuniões semanais, que nós começamos a fazer porque você indicou, e nós falávamos, como assim? A gente fala o dia inteiro de Viazen, não vai caber uma hora, meia hora na semana, não vai caber, a gente fala o tempo inteiro de Viazen. Começou a caber em 1h30, 1 hora, hoje a gente resolve tudo tão rápido, então ok, esse ponto, vai fazer agora? Não vai fazer agora. Para quando? Já põe lá na agenda. Para quando? Tá tudo muito mais ágil e dá um sossego, porque a gente sabe que vai ser feito, tá, já tem a hora marcada, o momento certo. Então, a gente fica em paz. Além do sossego, traz segurança, né? Segurança de que a gente está fazendo tudo o que precisa ser feito, no tempo que precisa ser feito, fazendo as entregas da forma que precisa, todos os fornecedores, todos os alunos, e que está tudo bem. E que em meia hora, 40 minutos, a gente faz uma reunião pontual. Resolveu, não resolveu, jogou para semana que vem resolve e tá tudo certo. Isso é libertador. Manu, e como foi a sensação de livrar-se de planilhas para confiar numa única tecnologia? Boa. Foi interessante, foi um caminho interessante, porque, puxa, agora que eu estou entendendo Excel, essa mulher vem com um negócio que não tem Excel, e agora? E aí eu fiquei um tempo tentando mudar a minha cabeça, né? Eu falava com você, eu não estou Manu, como assim? Eu falava uma coisa, ela fazia assim, como assim? E às vezes eu mandava mensagem para você e falava, eu não estou enxergando isso, eu não consigo ver essa informação. Calma, respira, olha ali, olha aqui, olha aqui. Então eu fui, na verdade, me abrindo, né? Porque eu estava aqui, né? Só com aquilo que eu já conhecia, e muito pouco, eu não conhecia tudo isso, não. E então eu tinha me agarrado naquela zona de conforto, e quando eu falei, não, abre mão da planilha, não vou mais preencher nada, agora vai ser só no sistema. Aí eu comecei a entender, a olhar, a ver as informações. E é muito rico, né? Porque tem muito detalhe. Você mesma falava, você preenche uma coisa aqui, que lá na frente vai te dar uma informação que você ainda não sabe que você precisa, mas você precisa disso. E a gente está conseguindo enxergar isso demais, demais. E os gráficos que trazem toda a informação. Qual foi o serviço que vendeu mais, que vendeu menos, o que te traz mais clientes ou não, onde você está gastando mais o dinheiro. Então, os gráficos, além de toda a informação, os gráficos é imagem, né? Você bate o olho, tá ali, não tem como fugir. Fantástico. Eu sei que a live era para falar da gente, mas nós somos seus fãs de carteirinha. Então...
É uma troca. Não, a gente vai falar, é que o objetivo é via Zen, mas também a gente, né? Mas até porque hoje o que eu percebo, e vocês podem reforçar certamente, que nenhum business se sustenta realmente se não tiver gestão, né? Então é importante a gente saber a intenção do empreendedor, porque essa expertise dele no dia a dia é o amor que vocês têm, o que vocês vão entregar. Só que a gente vem com a proposta de, ok, vamos fazer esse amor ser lucrativo? Vamos fazer esse amor realmente ser uma empresa? Vamos fazer esse amor realmente fazer o propósito dele? Só que para isso a gente vai ter que ir para exatas. Só que para isso a gente também vai ter que ver a parte humana. Então, falar da Via Zen agora também é falar de empresárias que fazem gestão naquilo que vocês propõem. Olha que poder, né? E mais uma pergunta, porque daí agora depois vocês vão me fazer uma pergunta, tá? Cada uma. Em relação ainda, uma coisa é usar tecnologia, né? Então, a tecnologia, ela ajuda o negócio, certo? Vocês estão vivendo isso. Então, assim, olha, a tecnologia é para me ajudar a alcançar meu objetivo, como empresários, né? E quando eu falo sobre a habilidade, eu falo assim, olha, ok, tecnologia, só que vamos desenvolver uma habilidade aqui, como a de gestão no tempo. Como que foi isso para vocês? Também aceitarem que, tipo, tá, eu preciso olhar para o que eu estou fazendo e melhorar aquilo que eu estou fazendo, independente de tecnologia. Quem vai? Vou eu? Começa agora a Neide e depois a Manu. Vou falar só uma coisa, tá? Tô aqui, ó, com a minha agenda da gestão do tempo. Vai lá. Pensa em duas criaturas que não tinham tempo para nada. A gente começava a falar sobre o Via Zen, misturava com o filho em casa, com um lado pessoal, com... Uau! Tem reunião para ir, não tinha tempo, tem coisa para fazer, nunca tinha tempo, porque a gente estava sempre 100% envolvida com todas as questões aqui envolvidas, não resolvidas. A gente não conseguia desenvolver a ponto de terminar. Então, começa uma coisa e não desenvolvia, não entregava, não tirava do colo, como diz você. Então, quando veio a questão da gestão do tempo, foi libertador, de novo, né? Porque primeiro organizou a casa, organizou a cabeça, né? Dentro dos esqueminhas que você nos ofereceu, dentro do nosso querido, amado agenda. A ponto, né? Como eu falei outro dia, a ponto de eu falar, nossa, acho que dá. Acho que dá para voltar a estudar. Acho que dá para voltar a fazer uma especialização. Então, voltar à faculdade, depois de com 58 anos, Suelen, só você. Né, Manu? É você, né? É o resgate de si, né? Que aí tem... E você, Manu? Fala aí, Manu. Opa, desculpa. Pode falar, Neide. Não, eu só ia complementar porque tem a criatura que faz pouca coisa, né? Tem o Via Zen, né? Tem a família, a casa, periquito, papagaio, a ação Via Zen, que rola... Mas ó... E aí, antes da Manu falar... Só isso. Antes da Manu falar, o que acontece com... Antes da Manu falar, o que aconteceu com você, que provavelmente aconteceu com a Manu, que foi o que também aconteceu comigo, é que quando a gente reclama de falta de tempo, na verdade a gente está deixando de fazer as escolhas, né? E a gente tem muito tempo. É que a gente não
coloca a nossa vida como prioridade. Então, às vezes, a gente tem que parar, e aí você fala, peraí, mas cabe uma faculdade. Mas por que cabe uma faculdade? Porque você tem um propósito. Então, quando você fizer a escolha do que você quer, você realmente vai colocar na sua vida. E isso é desafiante porque a gente está cheio de querer, mas a gente não está tirando do colo, né? E para isso entra a habilidade, viu, meninas? Então, eu lembro quando a gente conversou, para a gente é desafiante porque parece que, putz, mas mais uma coisa, mas eu nem fiz a outra, ainda vai vir mais uma coisa. Mas só uma coisa potencializa a outra. Só tem que acreditar e confiar, né? Porque, como a Manu falou, eu vou ter que ceder, senão eu não vou. Vai, Manu. Então, a gestão no tempo, com certeza. Também estou aqui com a minha. Hoje é um marco muito grande que me trouxe qualidade de vida, né? Porque eu já vinha conversando já com você, né, Suelen? E, claro, com a Neide, né, desabafando. E chegou ao ponto de eu ter uma estafa mental e uma crise de ansiedade. Então, puxa, mas você dá aula de pilates, puxa, mas você tá num estúdio com tai chi, meditação, é super calmo. É muito calmo, sim. Nós somos mestres em pilates, tai chi e meditação. Eu amei a meditação, eu ainda estou aprendendo. Mas nós somos empresárias e isso a gente não sabia. Isso a gente não tinha a menor noção do trabalho que a gente ia ter. Não, nós tínhamos noção, mas nem chegava perto. Não. Não. E duas capricornianas juntas. Então, imagina que a gente queria tudo perfeito, super perfeito. Então, a Suelen falava toda hora pra gente, o importante é ser feito. Se você ficar buscando só a perfeição, você vai ficar encalhado. Tá bom. Né? E eu ficava, né, tentando Tá bom. ceder. E aí, com a gestão do tempo, eu consegui me cuidar. Foi justamente quando nós fizemos. Eu tinha acabado de ter a estafa mental e a crise de ansiedade. Então, foi um divisor de águas, de novo também, como disse a Neide, para o lado pessoal. Porque eu, como você falou, passei a dar prioridade para a Manuela que trabalhou como mãe muito tempo, continua trabalhando, mas que agora também estava trabalhando fora de casa. E a Manuela esposa, e a Manuela amiga, filha. Então, eu ainda dou meus tropeços, mas estamos caminhando. Tem me ajudado muito. Estamos caminhando. Maravilha, meninas. Então chegou a hora de vocês cada uma me fazer uma pergunta. Depois a gente volta para mais duas últimas perguntas aí, inclinado mais para o business. Vai, Manu? Vou eu? Não, pode ir, Neide. Suelen, você saiu de empresas enormes, multinacionais, grandes empresários, grandes fazeres, né? E de repente você resolve trabalhar com ME, MEI. Por quê? Essas criaturas que não sabem nem aonde começar, quando, como, né? Eu estou falando por nós, mas por todos, todas as pessoas que te procuram e que vão te procurar. Por que você resolveu procurar essas pessoas que estão lá com a sementinha dentro da terra e nem germinou ainda? Porque eu senti na pele essa emoção. Então eu saí da grande e me tornei pequena. E eu encontrei as portas fechadas. E aí eu falei, tem bagagem. Só que eu não entendia que existe níveis de jogos. E os jogos são vorazes. Então, eu fui percebendo que, ok, então para que eu possa ter uma empresa, primeiro eu tenho que entender o que é uma empresa. Eu não sabia o que era uma empresa.
até então estava dentro das empresas, né? Tá. O que me salvou na época é ter uma visão da publicidade, porque como eu tinha feito técnico antes até da segurança do trabalho, eu tinha uma visão de mercado de estudante, tá? Então foi por isso, eu senti na pele essa emoção de ter que fazer algo do zero. E a partir desse zero, adivinha quem foram meus primeiros clientes? Os pequenos. Então, vamos juntos. Se tornar grande. Isso. Exemplo para o grande. Só para complementar, é fácil de você fazer esses pequenos e médios empresários entender a importância da gestão e da ferramenta que você está oferecendo? Eles entendem com facilidade isso? Não, é desafiante, porque existe muitos desejos e muito desejo. O desejo, ele cega. Então, as pessoas querem facilidade para as coisas acontecerem. Eles não querem seguir uma jornada. No caso, eu vou falar só do Brasil, né? O brasileiro, ele não é preventivo. E prevenção precisa seguir projeto, precisa seguir planejamento. Então, a gente já tem uma cultura imediatista. Então, para o meu segmento é desafiante. Mas é onde está o desafio, que está a oportunidade. Sim. Significa que eu tenho muito ainda o que fazer. Vocês são um exemplo. Se fosse fácil, qualquer um faria, né, meninas? Então, a gente aproveita. Respondido, Neide? Respondido, gratidão. Eu que agradeço pela pergunta. Boas perguntas, tá vendo como é bom a gente também... Faça-me pergunta. Vai, Manu. Eu vejo você falando muito que vem novidade por aí, que você está se preparando para o próximo passo, que você está crescendo, E aí eu te pergunto para onde a Borelli está indo. Lembra quando você conversou com a sua amiga? Acho que a Neide estava ouvindo de canto de ouvido, né, Neide? Sabe quando a gente fala porque é para o verbo seguir para a vida dele, né? Então, eu estou sempre falando que tem novidades. Por quê? Eu estou antecipando o futuro no presente, mesmo que isso não seja real. Mas é real dentro. Então, o lugar que a Borelli Academy está indo, na minha cabeça é um, mas pode ser que o universo esteja preparando o outro, né? Mas, intencionalmente, eu vejo a empresa como, vamos dizer assim, dentro da minha missão, visão e valores, né? A minha visão é que a gente seja a opção dos pequenos negócios em gestão empresarial. Então, a gente está falando de muita coisa. E para isso, a gente vai precisar de uma grande estrutura. Mas, por enquanto, a gente está indo aqui, igual mineiro, comendo pelas beiradas. Né? Meninas, então, ok, chega de perguntas para mim, voltamos às perguntas para vocês. Ambas estiveram num momento aí de desafios, né, no começo aí da Via Zen. Eu quero que vocês pensem nas pessoas que fazem o que vocês fazem. Nas professoras de Pilates, nas professoras de Tai Chi, nas massagistas. Porque uma coisa que eu tenho para mim é que quando a gente avança, quando a gente se torna melhor, a gente se torna exemplo para outras pessoas, né? E vocês tendem a se tornar exemplo nos seus segmentos. O que vocês diriam para essas profissionais que estão aí no começo de carreira ou estão patinando aí, né? Qual mensagem vocês deixariam para uma Neide no metaverso aí, para uma Manu no metaverso? Eu acho que eu diria para todo instrutor de Pilates que aquela parte da faculdade que fala que você vai ser dono de um negócio, você vai ser a contabilidade, a administração, a faxina, o professor de Pilates, então essa parte não ensina. Em nenhum momento falam pra gente.
Então, se prepara que você vai ter vários empregos. Muito bom. E A, você, a professora de Tai Chi, eu diria para ela que não tenha medo de falar sobre filosofia. Não tenha medo de se expor. Porque eu vejo muitos professores de Tai Chi que só falam, só faz os exercícios e faz a forma e não se aprofundam porque as pessoas não gostam. Não, as pessoas gostam e as pessoas precisam de filosofia, as pessoas precisam desse conhecimento filosófico, do taoísmo, do budismo, mais do que nunca, né? E para quem trabalha com massoterapia, com terapias holísticas, enfim, cara, pensa no tamanho, o porquê que você faz isso. Por que que você faz isso? Se você sabe o porquê, qual é o seu propósito em cuidar do outro, em pôr a mão no outro, em transmitir esse amor, esse carinho para o outro, não vai te faltar clientes. Porque ele vai sentir. É diferente de eu falo, eu sinto. Então a pessoa ela vai sentir que você transborda este carinho, este amor. Né? Na aula de Tai Chi, você transborda o conhecimento que você tem. Lembre-se sempre dos seus mestres, eles que preenchem o seu coração, eles que envolvem a sua mente para que você transmita o melhor que você tem já aí dentro. O conhecimento está aí, basta você pôr para fora. e maravilha. E como a Via Zen, o Via Zen como um todo, falo a Via Zen ou o Via Zen? Porque é um espaço. O espaço. Mas é como tem mulheres, a gente pode mudar o português se a gente quiser. A Via Zen. Como vocês querem ser vistos? Como é que chama na gramática? Tem lá a questão de esqueci agora o termo. Neologismo, né? Neologismo. Então, como a Via Zen quer ser vista por outros empreendedores, vamos ampliar, sem ser o próprio segmento. Se hoje vocês tivessem que ser cases para outros empreendedores, o que vocês creem que vocês já poderiam falar para eles? Olha, sobre business. Aí você coloca um sobre business, que eu estava pensando aqui, tem muito amor pelo que nós fazemos, tem muito. Acolhimento e movimento é o que são duas palavras fortes para a gente, né? São receber a pessoa da forma que gostaria de ser recebido, dar a atenção que você gostaria de receber, a dedicação e o estudo e esforço que você gostaria que tivessem com você. E eu acho que a grande referência e diferencial nosso é esse. Então, um dia sermos referência para outros lugares não só pela excelência no trabalho em si, na entrega do exercício, na entrega da massagem, na entrega de todas as soluções. É o como nós tratamos as pessoas, né? Completamente. É isso, né? É o que eu diria que se você é empresário pequeno, médio ou desejando ser um empresário, se você tem um sonho, ele é regido pela sua intenção correta, vai em frente, começa, tira a bunda da cadeira e vai. Mas vai como? Não vai como a Neide de 10 anos atrás, vai com a Neide de hoje, né?
com foco, tem objetivo, né? Tem clareza do mercado, faz uma pesquisa, entenda o seu negócio, né? Mas, acima de tudo, procura a Suelen, procura! Procura a Borelha Vai pro Academy. marketing. Você vai entender, faz uma conversa com ela, entenda o processo, vai lá, que realmente, com certeza, você vai ser feliz, o seu negócio vai crescer, prosperar, porque vai ter alguém, ó, cutucando você todos os dias da melhor forma possível para que você cresça e prospere. Então, é isso. E aí eu quero Maravilhosa. eu quero deixar claro que a Suelen não está pagando, a Suelen não está dando desconto, a Suelen não está dando nada. É justamente pela nossa experiência. Quem me conhece e conhece a Neide, sabe que a gente não sai falando bem de qualquer pessoa. Então, não é um marketing da Suelen, não. Não foi combinado, né? Não, é realmente um divisor de águas, foi nossa, né? Então, só temos gratidão a ela e por isso, porque a gente viu que funciona, é que a gente tá sempre comentando e dizendo que é um processo interessante, um software que vai ajudar. Não estou dizendo só aqui, não, eu falo para os nossos amigos também, né, Manu? A gente fala fora, não é porque está na frente dela, não. Meninas, muito obrigada por tudo, pelas palavras, pela dedicação. A Neide perguntou se é desafiante. Porque a metade do caminho está traçado, né? Então, quando a gente trabalha com exatas, o martirante, ele é um projeto pronto. Mas só faz sentido se a outra parte falar, vou pegar esse projeto e realmente colocar em prática. Vamos ver qual é, né? Então, vocês são excelentes alunas, inclusive, né? Então, independente dos desafios aí da condução, né? Que é vida, a gente está falando de vida, a gente está falando da vida real, né? Na vida real, filho fica doente, dor de barriga acontece, né? Dinheiro falta, dinheiro vem, e é vida real. Então, quando eu decidi escolher esse segmento, eu falei, não, eu só vou se eu for entregar algo real. Então, por isso que vocês me veem também ralando, pensando, tendo dor de barriga, às vezes sumindo, aparecendo, porque é a realidade, é a nossa realidade. Para fazer a coisa dar certo, tem que ser real. Então, a gente vai ter os ralinhos, a gente vai ter o sanguinho, muitas vezes, suorzinho, né? Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. E para quem ficou ao vivo com a gente até aqui, gratidão. Se não tiver nenhuma pergunta, ou melhor, se tiver alguma pergunta, aproveita esse momento, tá? Senão a gente já vai se despedir por aqui, meninas. Minha eterna gratidão aí por vocês também terem aparecido na nossa jornada. Não tem pergunta. Então, um beijo, gratidão pelo convite e um excelente final de semana aí para todo mundo, né? Para todos nós. Eu vou só imitar a nossa amiga Neide. Gratidão. Gratidão. Perfeito. E logo aparece no Alphaville pra gente. A gente vai fazer nosso rap. A gente tem que tomar aquele vinho lá, viu, Manu? Mas você tá sempre colocando. Viu que eu parei de colocar o vinho, né? Pode. Porque me deu dor de cabeça. Aí eu falei assim: não sou do vinho, não. Mas a gente vai pro nosso happy hour. Se os maridos permitirem, né? E eu te entrego os livros que estão guardados até hoje, né? Verdade, meus livros também. Tá bom. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Encerrar.